O Saber Direito desta semana é com o professor de Direito Constitucional e Servidor Público, José Brauna. O curso é sobre poder legislativo. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, senhores. Estamos aqui na nossa última aula de Poder Legislativo, especificamente Direito Constitucional Poder Legislativo, e iremos dar continuidade às nossas imunidades parlamentares sobre o Estatuto do Congressista. Antes de tudo, nós temos que relembrar alguns passos onde nós trilhamos. Primeiro, ressaltamos sobre algumas competências legislativas do Congresso Nacional e competências também do controle do Congresso Nacional, especificamente o artigo 48, o artigo 49, as competências privativas da Câmara Legislativa, da Câmara dos Deputados, previstas no artigo 51, e as competências privativas do Senado Federal, no artigo 52. Bom, além disso, verificamos a questão da imunidade parlamentar. Senhores, toda essa ideia de imunidade nós temos dentro do Estatuto dos Congressistas. E o que seria o Estatuto dos Congressistas? O Estatuto dos Congressistas seria o conjunto de direitos e deveres que regem os parlamentares, tá? Especificamente os parlamentares federais, sendo também estendidos aos parlamentares estaduais. Bom, dentro desse Estatuto dos Congressistas, nós temos algumas imunidades. Imunidades essa, imunidade material e também a imunidade processual. A imunidade material, nós percebemos que é desde a posse, enquanto a imunidade formal ou a imunidade processual, ela se dará acerca do processo, acerca da prisão, e isso daí é após a diplomação, ou desde a diplomação. Logo, desde a diplomação, os senadores e os deputados federais, eles gozam de prerrogativa de função. E essa prerrogativa diz que a eles cabe ser processados e julgados, no caso de crime comum, no STF. Além do artigo 53 vir com essa questão, nós temos também ancorado aí, ratificado pelo artigo 101, onde diz que compete originalmente ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar o presidente da República, vice-presidente da República, procurador-geral da República, senadores e deputados federais em caso de crime comum. Bom, além disso, nós temos que tomar um tanto cuidado acerca da prisão do parlamentar. Quanto à questão da imunidade formal, nós temos relativa ao processo, relativa à prisão. Quanto à prisão do parlamentar, em regra, ele não pode ser preso, salvo em caso de prisão em flagrante de crimes inafiançáveis. Daí, nós temos a seguinte pergunta: e se tratando de uma prisão civil, de uma prisão por dívida, nós verificamos que a única hipótese que o nosso ordenamento jurídico, complementado, logicamente, pelo guardião da Constituição, entende cabível de prisão civil por dívida é a questão de pensão alimentícia. No caso, os parlamentares, eles podem ser presos por pensão alimentícia? Ora, entende-se que não, tá certo? A doutrina entende que os parlamentares também eles são imunes à questão de prisão por pensão alimentícia. Qualquer tipo de prisão, prisão temporária, prisão preventiva, salvo aquela que, ora, nós já falamos e já mencionamos. Senhores, além disso, nós temos a imunidade desde a diplomação em relação ao processo. Significa o seguinte, que os parlamentares, primeiro, quem que vai autorizar que uma instauração criminal ou investigação criminal, ou no caso, um inquérito policial, seja aberto em desfavor do parlamentar, vai ser o próprio STF, porque o STF é o órgão julgador. Bom, autorizado, assim, a polícia especializada, a polícia investigativa, a investigar, a apurar as situações inerentes àquele parlamentar, nós temos que lembrar que o cabimento de denúncia ou não é do STF. Logo, após o inquérito policial, esse inquérito policial ele vai ser encaminhado para o Ministério Público, cabendo
ao Ministério Público apresentar ou não a denúncia. A apresentação da denúncia do Ministério Público vai ser perante ao STF. Cabe ao STF a aceitação ou não da denúncia, apenas informando a respectiva casa sobre a sua aceitação ou não. Importante dizermos isso porque é o seguinte, antigamente a Constituição previa a hipótese do parlamentar, da casa parlamentar se manifestar para verificar se poderia ser admitida a denúncia ou não. Agora não existe mais nada disso, tá certo? Quem que vai verificar em relação ao crime comum vai ser o próprio STF. Além disso, nós temos que verificar que esse processo ele pode ser sustado, ele pode ser suspenso. E como é que se dá a suspensão do processo em curso? A suspensão do processo em curso em desfavor do parlamentar vai se dar da seguinte forma. Algum parlamentar, e esse parlamentar deve ter representatividade na própria casa, ele vai requerer a sustação. Ele vai requerer a quem? Ele vai requerer a mesa diretora. Tá? Então, o parlamentar com representação na casa vai requerer a mesa diretora a sustação do processo. Tá? Bom, e como é que se dará essa questão da sustação? Segundo o artigo 53 da Constituição, diz o seguinte, no parágrafo 3º, recebida a denúncia contra o senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, o STF, ou o Supremo Tribunal Federal, dará ciência à casa respectiva, que por iniciativa do partido político nela representado e pelo voto de maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. Como é que isso acontece? Senhores, o parlamentar ou com representatividade, ou o partido político com representatividade no Congresso, tem que ter pelo menos um naquela casa respectiva, ele vai requerer a mesa diretora. Cabe, então, a mesa diretora colocar em pauta, introduzir ali na pauta a questão da sustação, da suspensão desse processo. E só depois que isso ocorrer é que haverá a deliberação por maioria absoluta da casa, tá? Acerca da sustação. O interessante é sabermos o seguinte, que a deliberação tem um prazo. E o prazo para que seja deliberado acerca da sustação, acerca da suspensão do processo é de 45 dias, sob pena de trancamento de pauta, de sobrestar a todas as ordens do dia. Tá? O importante é nós sabermos o seguinte, não se trata de 45 dias após o início da denúncia, não. Os 45 dias de prazo da Casa Legislativa para sustar o processo, para suspender esse processo, vai ser contado a partir do requerimento à mesa diretora. E o que implica a sustação desse processo? A sustação desse processo implica o seguinte, que o processo irá ser suspenso. Todos os atos investigativos e de instrução processual penal irão ser conservados. Porém, após a saída ou o término do mandato por parte do parlamentar, cabe a transferência automática daquele processo à justiça comum. Porque, na verdade, senhores, o que nós temos? Nós temos que o parlamentar, ele só tem essa imunidade formal por conta da sua prerrogativa de função. Ora, se acabou a prerrogativa de função, também acabou a imunidade. Da mesma forma, se o parlamentar, ou melhor, se o indivíduo, antes de ser parlamentar, ele comete um crime, onde que vai ser processado e julgado esse crime? Ora, no início, na justiça comum. Tá? Na justiça comum, em regra, está na primeira instância. Porém, se ele foi eleito e desde a diplomação, o que vai acontecer com aquele processo automaticamente? Aquele processo, de forma automática, ele irá ser encaminhado para a Suprema Corte. Cabendo, então, à Suprema Corte dar prosseguimento, aproveitando ou não aquelas partes processuais que já foram ali verificadas à busca da verdade. Cabe ressaltar que, no caso, se o crime ocorreu antes da diplomação, segundo o entendimento jurisprudencial, não cabe a sustação.
a sustação do processo só é cabível se o crime ocorreu após a diplomação, certo? Só se o crime ocorreu após a diplomação. Além disso, o pedido de sustação será apreciado pela casa respectiva, foi o que nós falamos, no prazo improrrogável de 45 dias do seu recebimento, pela mesa diretora. Mas, senhores, no caso, havendo sustação do processo, será que haveria continuidade, será que haveria andamento na prescrição? Não. Segundo, o que estabelece na Constituição diz, a sustação do processo suspende a sustação enquanto durar o mandato. Sabe por quê? O que muitas vezes acontecia? O parlamentar, ele era eleito, ele era reeleito, ele era reeleito, ele era reeleito, de tal forma que aquele crime ali cometido, ele prescrevia. Para evitar isso, essa sustação do processo também suspende a prescrição, ok? Bom, além disso, senhores, cabe a nós ressaltarmos aqui algumas questões acerca do testemunho, acerca das informações recebidas e prestadas pelos parlamentares. Ora, os deputados federais e senadores não serão obrigados a testemunhar por informações recebidas na égide do seu mandato, e nem quem lhe deu essas informações. Essa também é uma garantia que é dada ao congressista. Além disso, ao congressista cabe também a incorporação às Forças Armadas. Porém, os militares, que em tempo de guerra dependerá de prévia licença da casa respectiva. Significa o seguinte, ora, mesmo se exista ali no Congresso Nacional um parlamentar, e esse parlamentar, ele é militar, e ele foi convocado pelas Forças Armadas ali, ou era militar, tá? Ele foi no período de reserva, ele foi convocado pelas Forças Armadas. Nesse caso, na convocação, ou para que ele se apresente às Forças Armadas, cabe aí a própria licença da casa respectiva. E essa licença vai ser uma licença prévia. Tá? Antes dele ir, a casa tem que deliberar acerca dessa situação. Da mesma forma, das imunidades dos deputados federais e senadores, quanto à questão do estado de sítio. Ora, a imunidade subsistirá até mesmo no estado de sítio. Agora, o que a Constituição preconiza é que só pode ser sustada ou suspensa mediante voto de 2/3 dos membros da casa respectiva. Então, no caso, o parlamentar, ele continua com a sua imunidade garantida no período do estado de sítio, naquela instabilidade do estado de sítio. Porém, a própria casa respectiva pode autorizar por 2/3 que exista a suspensão dessa prerrogativa. Tá? Mas, no caso, senhores, aqui tem que se ter ideia que essa suspensão será vinculada. E qual que será a vinculação? Será nos atos ou nos casos e atos praticados fora do recinto do Congresso e que sejam incompatíveis com a execução da medida. Porque se for um ato dentro do Congresso Nacional, não pode nem ir para a deliberação da própria casa. A casa não vai deliberar acerca da manutenção ou não da sua imunidade no estado de sítio. Tá? Bom, senhores, além disso, cabe a nós ressaltar que existe a possibilidade de perda de cargo, de perda do mandato, cargo eletivo do mandato do parlamentar. E quais são esses casos de perda? Ora,